Então, uma empresa é como uma bicicleta. Não é uma roda ou outra, tem que ser as duas rodas. Processos e pessoas. Por que você vê num mundo corporativo de mais alto nível, eu quero dizer assim, nas multinacionais, nas empresas muito grandes, você vê CEOs saindo de uma empresa, de um segmento que não tem nada a ver com a empresa que ele está indo, né? Então, por exemplo, o CEO da Nabisco está saindo para um ramo de alta tecnologia. Como assim? Como é que ele... Porque ele entende, ele deve entender de processos e ele deve entender de pessoas. E processos e pessoas você vai ver em qualquer segmento, você vai ver em qualquer tipo de empresa. Você deve fazer o que com o processo? Gerenciar. Você deve fazer o que com pessoas? Liderar. São coisas diferentes, né? Então, você deve ter essa consciência que a forma de você lidar com pessoas é diferente da forma de você lidar com processos, né? E aí, nessa questão do controle, o controle vai para uma das rodas da bicicleta, né? Que não pode parar, né? Se você parar, tem alguém que está atrás de ti te engolindo. Então, são as duas rodas, né? Tanto processo quanto pessoas, né? E de forma simultânea e constante, né? De forma simultânea e constante. Você deve estar sempre na melhoria contínua dos processos, né? Que sempre tem alguma coisa para cortar, sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem algum gap para você buscar solução, né? E a questão das pessoas, a questão da liderança, a questão de você entender de pessoas, entender de perfis, entender de relacionamento humano, né? Então, essa questão dos soft skills. Numa empresa, você tem hard skills e soft skills. Hoje você está muito em voga falar de soft skills. Não, Leo, a inteligência relacional é importante. A inteligência emocional, olha, um líder chega a um determinado ponto, mas daqui para cima ele tem que ter soft skills, né? Só que você não deve esquecer o hard skills também. O que constrói uma empresa? Hard skills constrói a empresa, as bases da empresa. E o que faz os soft skills? Ele catapulta esse hard skills. Então, esse entendimento é importante. Nem uma coisa nem outra, você não pode deixar de ter uma das duas, mas é claro que o soft skills, num determinado nível, ele passa a ser mais importante até que o hard. Eu acredito que pelo tempo, pelo time mesmo, né? Acredito que as rádios, as softs, elas levam mais tempo em se tratando por conta da individualidade de cada um, né? É Ou seja, mais difícil. é mais difícil você movimentar para que a pessoa vá, né? Por isso que às vezes a gente acaba preterindo ali, né? Ou preferindo, tenho as rádios, a gente consegue, né, manter essa pessoa aqui, aí, mas o comportamento ali não está muito legal, a gente precisa... Geralmente o que leva a pessoa do zero ali, está começando numa empresa, está aprendendo a parte técnica, o que leva essa pessoa até um determinado nível é hard skills. Sim. Mas ela chega, invariavelmente ela chega num determinado ponto e ela trava. Sim. Tem muito disso nas empresas. Vocês que são do RH, olha, a pessoa era muito boa tecnicamente, foi galgando, foi alçada para gerente, Sim. né? Gerente, só que ela não consegue, ela não está dando certo. Por quê? Porque ali gerenciamento não é só gerenciar processo e a parte técnica, é liderar pessoas. Ela precisa de um treinamento, ela não vai ter isso dentro dela, né? Então é algo um pouco mais complexo, que por muitas vezes essa pessoa, muitas vezes ela não vai, ela mesmo com treinamento ela não consegue, mas na maioria das vezes com treinamento, mesmo no soft skills, né, mesmo dentro desse entendimento. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Por isso que é importante você se voltar para dentro, né? Não somente se voltar para fora. Eu sempre digo, né? Energia masculina é muito voltar para fora, empreender, hard skills, e energia muitas vezes feminina, por isso que as mulheres têm que ser realmente olhadas com muito carinho, porque estarem em muitas posições hoje de CEO, né? A gente precisa de mais mulheres nessa posição. Orgulho ouvir isso, hein, Marcelo? Você já ganhou altos pontos aqui. Precisa. Não é por uma questão do feminismo, Sim. é por uma questão de coerência. Por quê?
Porque a mulher, geralmente, ela tem uma maior capacidade de soft skills, de inteligência relacional, né? Então, quer dizer, não é que o homem não tenha. A energia feminina, ela tem mais esse saber lidar, né, com as pessoas de uma maneira um pouco mais apropriada, né, principalmente para alguns problemas, né? Então, é isso, né? E aí, tocando nesse assunto, né, não estava em pauta, mas a gente aproveita o gancho que a gente, né, a gente vê aí a dificuldade, inclusive, de se aproveitar um pouco mais dessa essência feminina, desse toque dessa mão, né? E às vezes a gente vê times puramente masculinos. E às vezes a gente vê times ali levando muito mais tempo ou quebrando muito mais a cabeça, né? Para se chegar a um ponto, principalmente no que tange ali as soft skills, né? E de repente uma mulher traria o equilíbrio ali, uma figura, uma liderança feminina, de repente agregaria e até desenvolveria muito mais rápido a todos, né? E chegaria de repente num. Esse é o equilíbrio. Não que esse masculino, que essa figura do masculino, essa energia masculina, não tenha uma Consegue, capacitação sim, também de ter esse consegue. olhar para dentro, né? Sim, Esse autoconhecimento. Mas o olhar da sim. mulher, o olhar feminino, essa composição, esse equilíbrio, você ter mulheres em altos cargos, é muito, muito, como é que eu diria, necessário dentro das empresas. É muito necessário, né? E não somente a gente vê muito as mulheres nos setores de RH, no Administrativos, né? administrativo, não somente nesse setor, né? É preciso um olhar com maior cuidado para que nós tenhamos também mulheres em outras áreas, né? Para compor com esse olhar masculino também, com essa questão da gestão como um todo, né?